Olá, hoje nós vamos começar nosso estudo com a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos seguir a ordem que está lá no Novo Testamento, que não é uma ordem cronológica, né? Nós podemos dizer que há uma divisão em 3 grupos de cartas de Paulo. O primeiro tipo de carta são as cartas às comunidades. O segundo tipo de carta são cartas direcionadas a pessoas. E o terceiro é uma categoria especial que só tem uma carta, que é a carta aos Hebreus, né? Podemos chamar de uma carta universal. Bom, dentro dessas 3 categorias, né, tirando a terceira que só tem uma, a ordem de apresentação das cartas no Novo Testamento é uma ordem por tamanho, né? Pode parecer um critério estranho para nós, mas é essa ordem que foi definida e nós vamos segui-la, né? Então, nós começamos hoje pela carta aos Romanos, que é a maior carta, com muito conteúdo, e vamos devagarzinho, estudando e tentando absorver o que Paulo traz para a gente nesta carta. Como não é uma ordem cronológica, a gente sabe que ele escreveu ela, já tinha uma caminhada aí dentro do seu trabalho de apostolado, e já fazia alguns anos, né, pelo menos mais de 10 anos, que ele escrevia cartas, né, que ele se comunicava com os grupos cristãos por meio de cartas. Bom, Roma é a capital, né, do paganismo, é a capital do Império Greco-Romano. Lá está todo o poder dessa civilização que, enfim, dominou tantas nações, que devastou, né, que fez assim, uma marca muito grande nos povos ali da Europa e da Ásia, neste momento histórico. Então não é pouca coisa ir para Roma. A gente sabe, lembrando do livro Paulo e Estevão, que desde que Paulo conviveu lá com Priscila e Áquila, ou Prisca, né? Priscila é diminutivo de Prisca, aquele casal maravilhoso, né, que Paulo conviveu quando estava no deserto, a gente sabe que eles falaram de ir para Roma. E de fato eles estiveram em Roma. Eles foram para Roma, depois eles foram, junto com todos os cristãos, expulsos de Roma, ficaram 5 anos fora, no império de Cláudio, pai de Nero. Depois, né, quando Cláudio morre, eles voltam. Então, a gente imagina que Áquila e Priscila foi ali um casal muito importante na fundação desta comunidade. Nós não sabemos se foram eles, absolutamente, que fundaram esta primeira igreja de Roma, ou se eles estiveram juntos, mas nós acreditamos que eles estavam juntos sim, né, à frente desse trabalho. O que nós sabemos é que quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele não conhece pessoalmente Roma ainda, mas ele conhece uma série de pessoas que estão lá, né, tanto que no final da carta ele faz um monte de saudações para essas pessoas, né. Então, Roma tem esse contexto, assim, um lugar que Paulo quer muito ir, não foi ainda quando escreveu essa carta, mas ele vai, né? E ele vai mais para o fim da vida dele, não do jeito que ele imaginava, mas do jeito, né, que foi, a gente sabe, o melhor, né, do ponto de vista do desenvolvimento do cristianismo, né, e da vontade de Deus, a gente pode pensar assim. Bom, as cartas, elas são escritas, né, de forma muito longe da gente, no tempo, no espaço, na cultura. Então, é bom a gente tentar entender um pouco o seu formato. Ela tem uma estrutura, tem um parágrafo inicial que é como se Paulo estivesse se descrevendo para mostrar para quem vai ler o quanto essa carta é interessante, né? Seria como se fosse um destinatário, né? Um remetente, perdão. Aquela pessoa que está escrevendo, mas há uma descrição e ele fala de si mesmo com muita honestidade e mostrando a que ele veio, qual que é o trabalho que ele tem feito. Vamos ler. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito ao seu Filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido Filho de Deus com poder para a sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para louvor do seu nome, a obediência da fé entre todas as nações, das quais fazem parte também vós, chamados de Jesus Cristo, a vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui essa é a apresentação inicial.
Paulo tem uma forma de escrita, a gente sabe, né? Que ele ditou essas cartas e alguém tomou nota, com exceção de Hebreus. Que é uma escrita não muito fácil da gente entender, porque, olha, é uma frase só, né? E ela tem muito conteúdo, e ele vai, aqui na nossa tradução, ela vai tendo vírgulas, e nesse entre vírgulas, muita coisa ele vai explicando. Então, ele fala de Deus, ele já coloca a concepção dele de Deus. Ele fala de Jesus, ele já coloca a concepção dele de Jesus. O que faz a gente entrar no clima da carta, né? E aqui, então, no finalzinho, quando ele fala de Roma, ele vai dizer assim, que todo esse chamado de Deus que ele segue, e que também alcançou essas pessoas, né, esses cristãos romanos, é para todas as nações. Né? Então, esse lembrete que Paulo faz de que o cristianismo, a mensagem cristã, o seu conteúdo, ela é para todos os seres humanos, né? É algo marcante que vai aparecendo nas cartas dele. Né? Bom, mas nós encerramos por aqui este primeiro momento. Continuamos semana que vem.